colocar aqui para um pouco da reflexão, mas também aproveitando e perguntando aqui para o Dilvio e para a Cláudia, a questão que tem sido formulada por setores empresariais que colocam o fato de que muitas graduações, às vezes, não estão atendendo às necessidades que estes setores alegam ter em relação aos profissionais formados e preparados para atuar. De que maneira, né, esses assuntos possam ter sido tratados, Dilvio, como é que você vê encaminhamentos para esse assunto em si, né? Eu também queria reagir, assim, até esse formato é melhor, porque eu queria reagir não colocando exatamente questões, mas recuperando algumas coisas que a gente passou por elas e que eu acho que nesse evento acaba que ficaram mais claros até para mim, que sou, vamos pensar, uma estudiosa do campo da política educacional também. Eu acho que, como a gente está se interrogando sobre expansão, eu acho que apareceu aqui, não sei se o Dilvio concorda comigo, 3 vertentes de expansão, né? O Cury ontem falou de vocalização, é uma forma de expansão mais inteligente para usar o potencial que a gente tem, em termos de expansão com vocalização regional, talvez. Eu estou chamando de vocalização, mas essa ideia de crescer com inteligência associada a necessidades locais, né? O Cury falou também de... ele usou também a expressão diversificação, no sentido da diversificação entre as instituições, exatamente aproveitando a vocalização. Não diversificar no sentido conservador, que também foi lembrado aqui ontem, que é diversificar separando ensino, aquelas instituições que fazem ensino e pesquisa, ensino e extensão, extensão, pesquisa e ensino. Não diversificar nesse sentido mais conservador, né? Mas diversificar no sentido da diversidade de tipo de instituição, né? Você falou isso aqui hoje, e o Cury citou vocalização, né? E ele citou o caso de Lavras ou de Viçosa, não me lembro ontem. Então, isso foi ficando mais claro para mim, quer dizer, o que nós da UFMG temos com isso? A princípio, nada, porque nós estamos bem instalados, né? Num grande centro, né? Mas, por exemplo, para criar novos cursos, nós teríamos que nos perguntar se é mesmo, nesse sentido de ter uma universalização panorâmica ou uma verticalização que a gente teria que ter, né? A outra coisa que também ficou claro para mim, como uma questão interessante, é que eu, particularmente, não esperava que aparecesse na política educacional uma articulação, pelo menos já delineada, entre a educação básica, a educação superior e a pós-graduação. Isso é um elemento da política educacional recente, desse período que a gente estudou aqui, né? Então, a avaliação se fortalece e na avaliação como indutora aparece para todo lado a necessidade, através, eu acho até que dessa cultura nova de avaliação que tem da política educacional no Brasil, de indução a uma articulação entre os níveis e as modalidades de ensino. Eu não sei se o Dilvio concorda comigo, mas até o fato de quem vem falar da avaliação da pós-graduação ser obrigado a tocar nos problemas da educação básica e vice-versa, né? É uma amostra de que tem esse vetor na política educacional e que isso é extremamente progressista do ponto de vista de uma política de educação que seja uma política de Estado, né? Acho que existem vetores nessa direção dentro dessa cultura de avaliação, que é recente no Brasil, né? Eu posso pensar também, a gente falou pouco disso aqui, mas eu estudei no mestrado o Programa de Qualidade Total Aplicada à Educação,
Eu fui orientada pela professora Lucília Machado aqui na faculdade, no mestrado, e naquela época se tinha uma crítica muito grande a essa cultura da avaliação que nasceu aqui com Valfrido dos Mares Guia, né? Numa lógica de competição entre o setor público e o setor privado. E vendo essa história que foi contada aqui de avaliação na graduação e na pós-graduação, eu também posso ver como que nesses 20 anos, ou mais de 20 anos, né, porque isso precede a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente pegou esse vetor da avaliação e isso é um elemento estruturante da política educacional brasileira hoje em todos os níveis, né? Então, isso também eu queria, ficou para mim aí como uma pista de reflexão. E uma outra coisa, que eu acho que talvez, para mim, né, que já tenho 30 anos de magistério, é que esse esforço do MEC, da CAPES, de avaliar a graduação, a pós-graduação, de coletar dados, de ter bancos de dados, né? Acho que a fala do Chico abre essa perspectiva, né, para nós desde ontem. Isso para a pesquisa, a gestão e as práticas de formação, essa cultura de avaliação, ela tem impacto na pesquisa, nas políticas, né? Não só como indutora, mas como decisão política cotidiana, e nas práticas de formação. A mesa de ontem à tarde da graduação mostra isso. Eu não sei se o Dilvo também estava aqui, mas eu fiquei muito estarrecida de ver como que a gente, às vezes, no campo da política educacional, fica discutindo a avaliação de um ponto de vista crítico, como se ela fosse um vetor de controle externo, mas como que, no âmbito das unidades, e aí no caso dos 3 cursos que foram citados aqui, houve uma reapropriação desse vetor e de um limão se fez muitas limonadas, né? Acho que esse âmbito das práticas, parece que também nós estamos chegando num ponto que a gente pode colher frutos por aí. E, por final, que também é uma discussão que tangenciou os seminários anteriores e que aqui fica muito claro, principalmente acho que na fala do Dilvo hoje, isso me ficou muito forte, é uma entronização, não sei se é o termo correto, do público e do privado na educação brasileira em todos os níveis, né? Confrontando a fala do Dilvo ontem e a fala do Cury ontem e do Dilvo hoje, né, o Cury no Conselho Nacional de Educação dando mostra da aprovação de cursos, né, como é que cresceu, como é que pressionou a aprovação de cursos no setor privado, pressionou o Conselho Nacional, e o Dilvo hoje mostrando como que tem um vetor de inclusão que nasce também junto nesse movimento aí. Então, é muito contraditório isso na educação brasileira, né? E a gente, acho que o entusiasmo dele me provoca a falar isso. Como que a gente é entusiasta da política que vem sendo feita, no sentido de uma política de Estado, né? No mar de adversidades, né? Porque o Cury ontem dava mostras dessas adversidades todas, da competição do público e do privado, né? E do quanto o privado pode nos esmagar se a gente não for muito bom, né? Para voltar, então, naquela chave, né, que nasce com a qualidade total aplicada aqui à educação, que acho que também estou fazendo movimentos muito do campo, né, da política educacional. A qualidade total em educação, ela traz uma reviravolta na educação brasileira muito importante. Por quê? Porque ela precede a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é um movimento que nasce orientado no setor privado. O Valfrido dos Mares Guia é a grande expressão desse movimento na política educacional brasileira, e eles diziam uma coisa muito clara, eles diziam, tudo bem, financiamento público para a escola pública,
mas também para a escola privada, porque nós temos melhor custo-benefício. Ou seja, financia o público, mas tem que financiar também o privado, porque nós temos o melhor custo-benefício, nós somos muito melhores do que o setor privado. Isso numa onda neoliberal que abriu-se na América Latina a partir de uma experiência chilena. Então, tem muita coisa que apareceu, que me falou demais nesse seminário de ontem e de hoje, e que atravessam tudo que está acontecendo hoje na política educacional e que eu acho que são contradições que aparecem, né? A fala do Cury nos lembrava o vetor da privatização e a do Dilvo nos lembra o vetor da inclusão. Tudo funcionando aqui mesmo, no aqui e no agora. É tudo junto, misturado, né? Eu queria reagir, eu ia reagir de manhã, mas não teve jeito, vocês me desculpem. Professor Arlindo, eu sou a Aline, eu coordeno o mestrado em Nutrição e Saúde, que foi recentemente criado em 2014, mas já coordenei e ajudei a implantar o curso de graduação também. Então, ontem e hoje, a gente está conversando sobre a avaliação na graduação e na pós-graduação. A avaliação na graduação ela é muito indutora de mudanças na formação. Então, repensa os planos de ensino, as mudanças curriculares, e na pós-graduação, ela tem sido indutora de mudança de produtos. Talvez por estar muito focada na produção intelectual e agora também a perspectiva da inserção social também como um produto, né? E será que não vale a pena também pensar nessa avaliação da formação? Porque o produto é uma consequência da formação. Então, se a gente focar na avaliação como indutora de mudança só no produto, pode ser que a gente não impacte de verdade nessa formação dos novos doutores, dos novos mestres. A gente está impactando muito mais nos docentes que já estão por aí. É uma questão que eu venho pensando muito sobre isso, que a gente não tem que ter melhores mestres e doutores nesse percurso aí também. E que, com certeza, também a educação básica, a graduação, porque a gente não vai fazer milagre na pós-graduação, né? Boa tarde, eu sou Adriana, assessora de graduação da Univale. Eu queria saber a respeito do olhar que o MEC tem com relação às universidades comunitárias. Porque aqui se falou da pública, falou da privada, e a comunitária ela tem uma característica diferente. Esses problemas todos relatados ontem aqui dos cursos, nosso, muito maior, né? E a gente está vivenciando lá uma situação também complicada, que a gente está recebendo a Universidade Federal de Juiz de Fora, dentro do nosso campus. Então, como será essa avaliação? Imagina um curso de odontologia, nós recebemos agora o MEC, um curso de 40 anos que nunca precisou receber o MEC. Nota 3, né, o curso tem uma importância regional muito grande. E o curso de odontologia da Federal também está dentro do campus. E não tem espaço, porque nós ocupamos os laboratórios, as clínicas, né, em tempo integral. E eles ainda não têm as clínicas. Como será a avaliação desse curso dentro do nosso campus? A gente vive uma situação... O professor Estevão, né, foi meu professor aqui na Federal, formei na Univale, fiz especialização e mestrado aqui. E vinha e voltava, né, para assistir às aulas e trabalhando na universidade. Né, para a gente é muito mais difícil. E como que as universidades federais podem ajudar as comunitárias nesse processo, né, de expansão, de número de doutores. Nós perdemos vários para a Federal, de Juiz de Fora, né, do nosso corpo docente, os doutores migraram para a Federal. E a Univale ela tem uma importância regional muito grande. Então, ela vai só fechar as portas, né, não justifica. Professor Dil, professor Cristina, sou atualmente membro da CPA aqui da UFMG e a Deise fez um resumo importante das impressões que a gente teve e eu queria entrar um pouco nessa preocupação da relação que necessariamente se estabelece entre as instituições privadas e públicas a partir dos resultados, vou dizer, do ENAD, propriamente dito, não necessariamente dos sinais, mas do ENAD, que é o que tem recebido
uma atenção muito grande da mídia, e a gente sabe do problema da veiculação dessas informações, às vezes, sem contexto, sem explicação, sem compreensão mais profunda dos significados. E, na CPA, a gente tem se debruçado sobre os resultados do ENAD, nós temos feito encontros regulares com os coordenadores de colegiado e com os membros do NDE. Então, eu acho que uma parte do que você observou ontem na apresentação dos coordenadores tem relação com o trabalho que a CPA tem feito, sabe, Deise? De apropriação desses resultados e de autoavaliação a partir desses resultados. Não receber esses resultados de uma forma assim, significa um número, é 5, não é 5, é 4, não é 4. Então, a gente tem caminhado nesse sentido. Mas a gente esbarra com um problema que me faz lembrar o que o Chico falou ontem, que todas as instituições estão felizes. Porque a gente observa no CPC uma convergência muito forte em relação à média. A maioria dos cursos são 3 e 4. Aqui na UFMG, 44% dos nossos cursos têm um conceito ENAD, que é o desempenho do concluinte, de 5, mas apenas 11% tem o CPC de 5. E isso se deve a um impacto significativo do IDD, né? Porque a gente recebe alunos com o Enem, com notas muito elevadas, e aí a forma como o IDD é calculado leva a um impacto negativo sobre o CPC. E justamente o IDD, que, como foi falado, seria talvez a medida mais importante desses indicadores, que é o valor agregado. Mas para nós é muito difícil lidar com essa realidade, de dizer que nós não estamos agregando valor aos nossos estudantes, porque o nosso IDD padronizado é 2,5. Né? Então, a gente tem um ENAD de 5, um IDD de 2,5 e o CPC restante é 4. Porque a outra dimensão, que é corpo docente, a gente é muito bem avaliado, é 5. E a parte da percepção dos estudantes em relação ao curso, também foi mencionada ontem, que apesar dos nossos estudantes avaliarem bem 5 em 6, as outras instituições dão 6, e aí esse 5 em 6 vira também 2 na nota padronizada. Então, a gente avalia esses resultados separadamente, busca entender e leva para a nossa melhoria do nosso curso. Mas nos preocupa o impacto externo. Assim. Ontem foi dito também que a gente tem que trabalhar as vocações diferentes das universidades. A gente foi dito, né, nem todos têm que ser uma URGS ou uma Universidade do Rio de Janeiro, nem uma UFMG. Mas a gente sente, como UFMG, uma grande responsabilidade de buscar o maior padrão possível de excelência. E, de certa forma, o que a gente está dizendo é que a excelência da UFMG é 4. E isso nos aproxima, às vezes, de outras realidades. Então, essa interpretação externa tem nos preocupado um pouco, ou bastante. Boa tarde a todos. Professor Dil, na verdade, eu até gostaria, no primeiro momento, em contextualizar, porque eu acho que nós, me apresentando, eu sou Rosângela, trabalho numa instituição que é a Academia de Polícia Militar, né? Então, nós temos uma formação um pouco diferenciada, né, das formações de graduação aí dos cursos da educação superior. E a participação, inclusive, nesse colóquio tem sido fundamental para a gente, porque, enquanto aí os senhores têm uma longa caminhada na área de educação superior, nós estamos iniciando nessa caminhada, né, e esse é um movimento que tem sido nacional. Né? E aí, ao ouvir ontem, o colóquio de ontem e hoje, eu fiquei me perguntando o seguinte, que movimento que talvez o MEC, né, pode estar fazendo para a questão dessas políticas educacionais da área de segurança pública. Por que eu estou colocando isso? Hoje nós temos, no Brasil, né, academias de polícia militar que formam os profissionais operadores da área de segurança pública, né, que são esses profissionais que estão aí diuturnamente atendendo o cidadão. De um tempo, acho que talvez de 2000 para cá,
as academias de polícia vêm fazendo um movimento de reconhecimento desses cursos, porque até então, em vários estados, eu estou fazendo essa contextualização só para entender um pouco, em vários estados, isso era, por muito tempo, as academias de polícia com cursos de formação de oficiais, com duração aí de 3 anos, 4 anos, tinham, via parecer do antigo Conselho Federal de Educação, uma equivalência como curso superior. E aí essas academias de polícia no Brasil começa todo um movimento, tanto de revisão da formação desses operadores de segurança pública, mas também dessa identidade, vamos dizer, aí, profissional nessa linha educacional deles. E aí passa a buscar possibilidades de que esses cursos fossem autorizados, reconhecidos, né, já que há um bom tempo se tinha uma equivalência. Bem, com isso, tem todo um movimento do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para poder articular essas questões junto ao MEC. Hoje a gente tem aí algumas academias, como a de Minas, Brasília e alguns estados, têm academias que têm seus cursos autorizados e reconhecidos. A gente percebe uma movimentação de outros estados, por exemplo, o Espírito Santo tem buscado muito essa autorização e reconhecimento junto ao Conselho, porque nós temos reconhecimento, autorização e reconhecimento junto ao Conselho Estadual de Educação, à exceção de Brasília, que a Academia de Brasília é reconhecida pelo MEC, né? E aí existe esse movimento. Com isso, tem uma portaria que inclui o curso de tecnólogo, porque esses cursos são cursos de tecnólogo na área de segurança pública. E agora, recente, o Ministério da Justiça, em uma parceria com o MEC e a CAPES, né, tem trabalhado, abriu inclusive um edital que parece vence, o edital prazo agora é 10 de maio, as propostas, que as instituições de ensino superior poderão apresentar para um mestrado profissional na área de segurança pública, que já tem hoje na Bahia. Então, existe aí toda essa delonga para dizer o seguinte, existe um campo novo da segurança pública, e com cursos aí autorizados e reconhecidos, e a formação da gente é peculiar, a gente precisa, de alguma forma, em todo momento, no processo de autorização e reconhecimento, nós passamos por todos esses procedimentos. Nós temos verificação in loco, nós temos que o próprio Conselho Estadual de Educação usa o mesmo parâmetro, usa toda a instrução do MEC para avaliar os nossos cursos, mas ele tem peculiaridades, assim. Então, essa questão ela tem sido pensada, ou poderia ser pensada pelo MEC, eu não sei como, se essas políticas educacionais, para se pensar essa formação desses operadores, da avaliação desses operadores, que é muito diferente, vamos dizer, tem algumas peculiaridades que não se tem na graduação regular. Vou deixar as perguntas difíceis para o Arlindo, eu vou responder as fáceis. Okay. E tem várias aí para as quais eu não acredito que eu tenha uma resposta, mas algumas eu gostaria de comentar. Do Estevão, sobre os indicadores de progresso. Eu entendo que todos os indicadores, os instrumentos de avaliação, podem ser utilizados como indicadores de progresso. Todos. É só a gente usar isso numa comparação ao longo do tempo, longitudinalmente. Você pegar as perguntas do questionário socioeconômico do ENAD, você pode, evidentemente, ver, por exemplo, eu tentei mostrar isso como o campo está mudando. Como é que ele está mudando na cor, como está mudando na renda, como é que ele está mudando em cada curso. Isso é acompanhamento de progresso. O IDEB é um indicador que permite isso também. Dizem agora que ultimamente não tem mais possibilidade de melhorar o IDEB. Dizem os estatísticos aí que estão falando. Eu não estou acreditando, mas enfim. Ele foi criado com essa ideia. Pegar basicamente dois grandes indicadores, um de
que o Chico chama aí de trajetória, ou seja, o fluxo dos alunos, e o outro é o desempenho dos alunos, se ele melhora com o tempo, né, e se ele melhora para muitos. Se só melhora para poucos, não serve. Então, a mesma coisa eu posso dizer com relação aos indicadores dentro dos instrumentos de avaliação in loco. Agora, são usados? Isso eu não sei. Por exemplo, o ENAD produz um relatório para cada curso do país. E quando eu digo curso, eu estou falando de curso com administração e território. Não é curso de administração, é o curso de administração da UFMG, tem o seu relatório. Tem o seu relatório sobre o questionário socioeconômico e sobre cada uma das 40 questões da prova. Então você pode saber o que seus alunos sabem e o que eles não sabem. Naquela edição, na edição seguinte, porque agora nós já temos 3 ciclos completos. Quer dizer, nós temos uma riqueza de material extraordinário. É devidamente utilizado? Eu diria, não é. Mas esse é o problema de todos os dados. O Brasil é riquíssimo em dados, como poucos países são. O censo da educação superior é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, eu acabei de analisar 21 anos de educação superior, da expansão. Aí já entra um pouco na pergunta na consideração da Daisy. Então, que você pode analisar a expansão com relação à meta do PNE, você pode analisar a expansão com relação às áreas do conhecimento, e é muito interessante observar como é que foi. Antes que eu esqueça, um dado interessantíssimo, por exemplo, do questionário socioeconômico, que você me chamou a atenção, porque quando a gente olha de um ano para o outro, parece pouco. Agora, quando você vê, ao longo do tempo, pergunta simples. O professor apresentou plano de ensino. O plano de ensino tinha objetivos, tinha conteúdos, tinha forma de avaliação, tinha bibliografia. Quer dizer, ele é pedagógico. Se você começa a olhar ao longo do tempo, todo ano é melhor. Todo ano é melhor. A mesma coisa dá para observar, por exemplo, como é que o aluno se informa sobre o mundo. Tem uma pergunta. Como é que você se informa sobre o mundo? É jornal, é televisão, é internet. E é muito interessante que a televisão estava lá em cima e agora está aqui embaixo já. E a internet estava aqui embaixo, agora já está lá em cima. Você olha no gráfico, é extraordinário. Então, todos esses indicadores, não tem um que não possa ser utilizado. Lamentavelmente, são pouco utilizados. E aí eu vou dizer, com relação à pós-graduação, o que mais me incomoda quando eu penso nas dissertações e teses na área de educação, administração e esses outros cursos de gestão, é que não se utilizam os dados. Você faz dissertações e teses, entrevista 10 pessoas e você acha que pode fazer uma tese que tenha validade para o país. Não tem. Se você vale aquelas entrevistas, não é que não valham. Mas se você juntar isso, a riqueza de informações que o Brasil coleta e gasta muito dinheiro fazendo isso, gente, são pouquíssimos países do mundo que têm um censo da educação superior anual. Anual. O Educacenso, né, anual, para a educação básica. Um dia eu estava com um colega peruano, e ele apresentou uns dados, eu disse, mas que dados interessantes que você apresentou, você poderia me passar a série histórica? Ele disse, que série histórica? Essa foi a única vez que nós conseguimos. E, aliás, hoje as universidades peruanas estão em pé de guerra, porque elas se consideram tão autônomas, que elas se tornaram soberanas. Elas não querem informar ao governo quantos professores tem, quantos alunos formam. Quer dizer, como é que você vai fazer planejamento educacional dessa forma? Estão em pé de guerra. Eu não sei muito bem como vai sair aquilo. Bom, então, eu acho que a expansão, Daisy, voltando à questão da expansão, eu acho que ela é fundamental. Ela é fundamental porque se a gente analisa os processos internacionais, eu acho que o texto clássico sobre isso é o do Martin Troll,
foi um estudo, é um professor da Berkeley, em que ele definiu os sistemas de acesso à educação superior no mundo. E ele disse, olha, até 15% a gente chama de sistema de acesso de elite. 15% dos jovens de 18 a 24. De 15 a 40, a gente pode chamar de massas. Mas só se consolida como sistema de massas quando chega a 30%, porque senão tem revés. Isso é a análise que ele fez dos sistemas mundiais. Acima de 40 ele chamou de universal. Quer dizer, nós estamos hoje com 20%, já com a taxa de escolarização corrigida. Por que é corrigida? Porque antes nós penalizávamos a própria eficiência do sistema. Porque de 18 a 24 tem muita gente que se forma em 4 anos. Então ele se forma com 22, né? Já está formado. E aí a gente acabava deixando de contar esse sujeito, porque ele já está fora do sistema. Então, hoje a gente faz a correção, então por isso que a gente sai dos 18% para 20%. Agora, por que nós temos 33% no PNE? É porque os estudos mostram que o sistema se torna de massa quando ele atinge os 30%. É fundamental, mas isso não é número, gente. Isso são cérebros. São sensibilidades, são energias criativas que um país pode colocar ao serviço do desenvolvimento do país. E é por isso que tem que ter mais gente, por isso que tem que expandir. O pessoal diz, não, o sistema é grande demais, imagina, já tem 7 milhões de pessoas, agora quase 8. Né? É demais. Não, considerando a proporção da população e o pessoal da idade certa, nosso sistema educacional superior é pequeno. É pequeno. A maioria dos países da Europa tem 40 de cada 100 na educação superior. Quer dizer, nós temos 20. Mas já tem há décadas. Não é de agora, é há décadas. Então, eu acho que a expansão não pode ser excluída. Agora, qual é o diferencial da época Lula-Dilma? Que essa expansão se dê também para os pobres, para os pretos e pardos, para os historicamente excluídos. E esse é o grande diferencial. E ele vem acontecendo, felizmente. Continua, apesar do crescimento do setor público, dos IFES e das novas instituições, dos novos campi, em grande parte no setor privado. Porque o setor privado é livre, né? E ele tem uma capacidade de se articular muito boa e evidentemente, os programas como o ProUni, o FIES, e falando das comunitárias, o PROIES, né? O PROIES são programas, na verdade, de ajuda direto ao sistema privado. Mas também ajuda o sistema privado, agora o sistema privado também ajuda a incluir. Não vamos achar que ele não ajuda, ele ajuda a incluir, sim. Eu citei 450 mil estudantes carentes no setor privado, onde estudavam antes os filhos da classe média que não conseguiam entrar na pública. A diferença é que agora abriu também para os pobres. Essa é a diferença. Então, é inclusão, sim. Agora, seria muito melhor se nós pudéssemos, né, ter, não 25%, mas os 40%, conforme que é o PNE, como já queria o outro PNE. E essa tarefa, evidentemente, não é uma tarefa fácil. A articulação entre os diferentes níveis. Eu acho que, desde a criação da nova CAPES, em 2008, 2008 começou a operar, eu fui o primeiro diretor da educação básica. Se vocês começarem a analisar os programas, nós tivemos uma posição muito agressiva nessa questão. Analise um PIBID, como é que ele foi estruturado. Quer dizer, é um professor, né, da pós, um professor da graduação, com um aluno da graduação, com um aluno de pós-graduação e mais, com o professor da escola, que se tornou pela primeira vez bolsista da CAPES. Eu tenho muito orgulho desse programa. Agora ele vai ser redesenhado em função de uma vinculação com outras necessidades da escola. E eu acho válido. Acho válido. Por quê? Porque se nós temos escolas com grande dificuldade, vamos permitir que essas escolas com grande dificuldade
possam se beneficiar deste belo programa. Então, eu não sacralizo, não acho que ele tem que ficar como ele foi criado, necessariamente. Ele pode sofrer um novo desenho. Mas se ficasse só como foi criado, eu já estaria feliz, porque eu acho que é um belo programa e eu tenho muito orgulho de ter participado. Mas não foi só o PIBID, foi o OBEDUC, Observatório da Educação, que é um observatório de pesquisa, basicamente sobre o quê? Basicamente sobre os dados gerados pelos vários bancos de dados do INEP, né? E com ênfase forte nos dados da educação básica. E coloca isso à disposição dos nossos pesquisadores em nível de mestrado e doutorado. Então, essa articulação eu acho fundamental e ela está acontecendo. A questão da avaliação como competição entre o setor público e privado, eu acho, se for encarado assim, eu acho um equívoco completo. Não tem que se fazer nada desse tipo de comparação. O que tem que saber é que há instituições que são, como diz a nossa Constituição, universidades. Universidade quer dizer instituição autônoma, que faz ensino, pesquisa e extensão, que tem mestrados, doutorados, espaços para estudos avançados. E o país precisa delas. Agora tem instituições que são instituições de ensino de graduação e que podem fazer ensino de graduação muito bem. E por que nós devemos tratar as duas exatamente diferentes, da mesma maneira? Não, são coisas. O objeto da avaliação é outro. Evidentemente que você tem que respeitar a natureza desse objeto. Senão você vai fazer o que o Nasruddin fez com o falcão, né, para torná-lo um pássaro. Não, tem que avaliar pelo que ele é e pelo que ele quer ser, não pelo que ele não quer ser e não é. Outra coisa fundamental, a avaliação ela é uma afirmação de valores, senão não é avaliação. Quando a gente avalia, a gente afirma valores. Não há um indicador que seja neutro na avaliação. Tudo é afirmação de valor. Se eu pergunto lá no meu instrumento elementar de avaliação do docente pelo discente, se o professor apresentou plano de ensino, eu estou dizendo que apresentar plano de ensino é um valor que eu prezo. A academia diz isso. Ele cumpriu o plano de ensino? Cumprir o plano de ensino é importante. Ou se nós perguntamos no instrumento de avaliação de curso, o projeto pedagógico do curso tem aderência às diretrizes curriculares nacionais. Isso significa que ela trabalha com as competências e habilidades, com o perfil profissional, com os conteúdos. Eu fiz assim de propósito, porque é assim que está construída a matriz do ENAD. O ENAD não cai do azul do céu. O ENAD cai das diretrizes. Então, se eu tenho as diretrizes nacionais, e aqui a instituição faz um projeto pedagógico de curso que não tem nada a ver com as diretrizes, é evidente que esse aluno que vai fazer a prova, que foi construída a partir daqui, não vai conseguir responder a prova a contento. Isso se chama de sistema, uma articulação entre esses elementos. Então, a afirmação de valores é fundamental. Se não tiver isso, e por que não há um burocrata que tem que fazer os instrumentos? Tem que ser alguém que tenha empatia com a academia, que conheça a vida acadêmica. Por isso se chama as comissões. As comissões são todas de professores. Eles que fazem os instrumentos. São os colegas das diferentes áreas. E eles levantam aquelas questões, e essas questões são devidamente trabalhadas. E aí nós temos, finalmente, os valores expressos em cada um dos indicadores dos instrumentos. Eu gostei da apropriação pelos cursos aqui ontem, gostei muito da apresentação. Eu, pessoalmente, olhei e vi vários equívocos na apropriação. Por exemplo, eu vi uma interpretação que dizia que os índices estavam no mesmo eixo. O IGC estava no mesmo eixo da avaliação institucional, estava o CPC no eixo da avaliação de curso. Mas não é, esses índices não foram derivados desses eixos. Esses índices são derivados do ENAD, da prova do ENAD. E do questionário socioeconômico,
Eles vêm de outros, são fora dos sinais, fora da lei dos sinais. Eles foram incluídos, como disse a Cláudia muito bem pela manhã, a ideia de ter um CPC é porque a expansão era tão grande. Eu entrei no INEP em 2003. Quando eu saí, 4 anos e meio depois, tinha o dobro de cursos. Eu entrei com 13 mil cursos, saí com 26 mil. Eles têm que ser avaliados para a entrada no sistema, os novos, os que estão já em processo de reconhecimento, têm que ser avaliados para o primeiro reconhecimento, e os outros têm que ser avaliados de 3 em 3 anos, para renovação do reconhecimento. Isso é um universo enorme, é uma revoada de avaliadores pelo país fantástica. Então, a ideia de criar o CPC foi originalmente associada a isso, é que se nós tivermos alguns indicadores, nós poderíamos dispensar temporariamente alguns cursos. O problema é que isso se tornou a regra, alimentou a preguiça de muita gente, dentro do MEC e dentro das instituições, que elas perderam interesse. Tanto que ano passado, quando nós colocamos no novo FIES a ideia de que o conceito de curso tem que ser da avaliação in loco, nós tivemos reações de tudo que é setor. Porque, nossa, agora nós vamos ter que fazer avaliação, dá muito trabalho. Dá trabalho, é claro, mas aí que você afirma os valores. Esta que é a questão. Então, mas gostei muito, mesmo assim, da forma de se apropriar, e eu acho que tem que fazer isso. Você traduz aquilo para o seu universo, e eu só disse, acho que isso não estava aqui, eu só gostaria que apropriassem também nas dissertações e teses os dados existentes, e tem que demandar isso. Tem que demandar. Fiquei feliz com o da Cláudia, olha, os dados, finalmente, os microdados, tudo mais, vão ser disponibilizados, mas eu vou mais adiante, porque quantos de vocês sabem trabalhar com microdados? Posso perguntar? Levanta a mão, quantos sabem trabalhar com microdados? Ninguém. Então, não serve. Nós temos que ter a tradução da Bíblia dos números, como fez o Lutero quando traduziu a Bíblia do latim para o alemão e depois se tornou. Porque até ali era só o padre que lia a Bíblia. De repente todo mundo podia ler a Bíblia. Por que não? As pessoas sabem pensar, elas só não entendem aquela linguagem. Então, tem que ser proativo nessa divulgação dos dados, para que mais pessoas possam participar da discussão. Isso é fundamental. Eu tenho certeza que daí nós teríamos todas essas nossas teses de doutorado e dissertações de mestrado, enriquecidas enormemente, porque você teria a região, você teria o estado, você teria o seu município, você teria a comparação da instituição pública com a privada, com a comunitária, e, enfim, com um mundo de dados, que são riquíssimos. Eu estou me estendendo demais, mas vocês fizeram muitas perguntas, então, eu não quero deixar nada. Sim, a questão da qualidade total. A qualidade total surgiu do mundo empresarial. As universidades não são empresas. E agora falando especialmente das universidades. Por que como é que era o nome dele? Van Hooft ganhou o Prêmio Nobel de Física. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. E aí uma jornalista perguntou para ele, o Van Hooft, para que serve esse negócio aí que você descobriu? Aí ele coça a cabeça, que eu saiba não serve para nada. Pô, o sujeito ganhou o prêmio mais alto da academia, que alguém pode ganhar, por uma coisa absolutamente inútil. Ele descreveu as partículas eletrofracas na física. Aqui, claro, tem implicações profundas em várias áreas, parece que especialmente na questão do atrito, né? E um outro sujeito ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, o Günter Blobel. Günter Blobel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele descreveu os sinais intrínsecos das proteínas.
Só que esse sujeito levou 30 anos para descrever os sinais intrínsecos da proteína. Tempo de passar pela universidade e se aposentar, né? Muita gente se aposenta com menos. Aí a pergunta é, que empresa tem interesse num sujeito com essa falta de pressa? 30 anos. Mas aqui na universidade é assim. A gente trabalha com o valor e o mérito. O valor de mercado pode ser 0, mas o mérito é 10. E se nós esquecermos isso, nós esquecemos a verdadeira natureza das universidades. Então tem que ter o mérito associado para ver o avanço das disciplinas. A Adriana da Univale. Bom, olha, mas eu acho que a questão das comunitárias, elas têm recebido um tratamento altamente diferenciado nos últimos anos. Agora, elas tiveram que migrar para o sistema federal. Não? Tiveram que migrar, as que realmente se beneficiaram. Então, para entrar no PROES, por exemplo, para quem não sabe, o PROES é um programa que está ligado ao ProUni, no processo de seleção. Só que, diferentemente da renúncia fiscal, que o ProUni é por renúncia fiscal. E é importante dizer, eu vou deixar dito aqui, porque muita gente pergunta, mas o governo deve gastar um dinheirão com o ProUni na renúncia fiscal. Não é verdade. Um prounista custa menos de R$100 por mês para o governo. Menos de R$100 por mês. Eu normalmente não gosto de dizer isso, porque daí a turma compara com universidades de ensino, pesquisa, extensão, com pós-graduação, etc. Vai dizer, não, que tem que investir nisso. Não é. É que essa renúncia fiscal, ela é para um aluno de graduação numa instituição de ensino, que não tem fazendas experimentais, que não tem laboratórios científicos, que não tem planetários, museus, núcleos da terceira idade, núcleos infantis, etc. Como é uma universidade de verdade, né, que tem um mundo de outras coisas. Então, a comparação é bem justa, mas não é, o custo é baixo. Então, o ProUni é por renúncia fiscal, o PROES é para pagamento de dívida com a União. A instituição tem dívida com a União, então ela oferece bolsas para alunos carentes e vai abatendo da dívida que ela tem. É só essa a diferença. Agora, as comunitárias acabaram de ter, em 2013, uma nova lei, que é a Lei das Comunitárias, que permite hoje que elas participem de todos os editais. Isso é uma política importante, que, aliás, criou uma briga danada. Eu lá no meu setor, o meu setor lá cuida além de cuidar do ProUni, SISU, FIESE, outras coisas, também cuida do PROEST, né? O programa de extensão. E o programa de extensão é um programa significativo. Agora o edital está saindo. Mas é um programa grande, 85 milhões que nós investimos em extensão. Quando as comunitárias entraram, hoje elas já representam 20% dos projetos dentro do PROEST. Só que como elas entraram justamente num período de contenção orçamentária, aí as federais estão reclamando com razão, porque elas estão disputando o mesmo recurso que tinha antes, né? Porque não conseguimos aumentar os recursos. Mas, enfim, isso aí certamente vai mudar assim que as coisas se organizarem. Mas não é que não tenha havido uma política com relação às comunitárias, mas elas têm que entender que elas têm que entrar no sistema federal, para ser beneficiado do sistema federal. Como vai ser feita essas avaliações aí, eu acho que... Cadê a Cláudia? A Cláudia não veio? Você devia perguntar para a Cláudia, porque eu realmente não sei como é que vai ser feito. Agora, novamente, por uma questão de princípio, você está falando do campus de Joinville e da UFSC, não? Não? Vale do Rio Doce, é aqui? E é comunitária também? Então estão falando de outra instituição. Eu
É comunitária, porque as comunitárias normalmente existem só no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Porque lá elas realmente têm um peso muito grande. Então, mas aí pergunto para a Cláudia. Tá? Isso aí eu não sei. A Cristina, ela fala da questão do IDD, que estaria prejudicando a UFMG. E eu acredito que seja verdade, porque quando você recebe alunos num nível mais alto, é bem mais difícil de fazê-los avançar. Mas, quero dizer o seguinte, como é que se diz? A excelência do UFMG é 4. Não é 4. Esquece. O ENAD e o CPC não avalia curso. É isso, contra isso que eu estou brigando. O ENAD não avalia curso. O que o ENAD avalia? O desempenho dos estudantes. Ele não avalia curso. Então você não pode pegar esse indicador, e essa é a minha briga com as séries, né, que insiste em regular com os indicadores derivados do ENAD. Você não pode regular com isso. Isso não é avaliação de curso. Isso é avaliação do rendimento dos estudantes. Que é importante fazer. É importante fazer. Agora, não vamos torná-lo equivalente à avaliação de curso. Por uma razão simples. Se você pegar os 100 melhores cursos do país, você vai ter mais ou menos uns 5% de 5, né? Talvez vai ter uns 18% de 4, uns 36% de 3, e mais ou menos o mesmo número de 1 e 2 que tem de 4 e 5. E por que é assim? Por que tem que ter 1 e 2 se são os melhores? Porque é curva. É curva. É relacional. É o modelito. Ele não é, por isso que a gente tem que fazer a distinção entre a avaliação por norma e a avaliação por critério. A avaliação do ENAD é uma avaliação por norma. É relacional, ele não diz da qualidade do curso, só diz, né, como é que os alunos daquele curso se posicionam um em relação ao outro. Então, na avaliação por critério, todos nós podemos ter boa saúde. Todos. E por que não podemos todos ter boa saúde? O sistema cardiovascular funciona bem, o sistema gastrointestinal funciona bem, né? Os sistemas todos funcionam bem e nós vamos ser todos avaliados em relação a esses sistemas. Eles funcionam bem, ótimo. Então você tem boa saúde, ela tem boa saúde. Quando é por norma, nós não podemos ter todos boa saúde. Por quê? Você vai dizer um tem mais, outro tem menos, e você acaba estabelecendo essa diferença. Assim é a mesma coisa com os cursos. Todos os cursos, a rigor, podem ser cursos bons. Mas no ENAD nunca vão ser todos bons. Eles não podem ser todos bons. É proibido pela regra da normalização e da distribuição em curva. Então, não sacraliza o ENAD. Repito, o ENAD foi construído para ser coadjuvante. Ele, em algum momento, ele se tornou protagonista do sistema. E isso está errado. E, aos poucos, as pessoas começam a se dar conta de que tem que rever isso outra vez. O que mais? Rosângela. Poxa, Rosângela, não tem um curso que não tenha peculiaridades. Todos têm peculiaridades. Ainda me lembro que quando nós fizemos o ENAD, tinha cursos que diziam, mas o meu curso é tão diferente daquilo, ele não pode ter só 40 questões no ENAD. E cada um era diferente. Não tinha dois que... Todos se consideram especiais. Mas nós conseguimos convencê-los que ia ter 40 questões, as quais 10 seriam de formação geral, 30 de componente específico, e a turma toda acabou se adequando, né, a essa regra. Então, a peculiaridade não tem nada a ver com ser reconhecido, não. Agora, esses cursos que você está falando, de fato, são cursos superiores de tecnologia. Passa por simplesmente uma solicitação de
de autorização para as séries. Tem que entrar, né, no EMEC, fazer o pedido de autorização do curso e seguir os procedimentos de autorização. E aí vai uma comissão, avalia, né, e vê se tem as condições básicas e aí está resolvido o problema. E daí, 3 em 3 anos, vai ter que fazer. E provavelmente, se mais tarde tiver um corpo grande de cursos da mesma natureza, vai ter até um ENAD. Né? Porque os cursos superiores de tecnologia têm um problema, né? Porque eles só se aplica ENAD para alguns deles. Por quê? Porque alguns não têm massa suficiente, são muito específicos. Né? Então, não dá para fazer. Mas, por exemplo, radiologia já tem ENAD. E vários outros. Bem, gente, eu não sei se eu esqueci de algum comentário que alguém queria, mas basicamente é isso. Agora, as difíceis eu deixo para o Arlindo. Só antes do professor Arlindo falar, eu queria fazer umas provocações também à fala dele hoje de manhã. Fiquei bem tentada. Primeiro, eu não entendi por que a interdisciplinaridade... por que naqueles vetores de fator de impacto, a área interdisciplinar, o que puxa a área interdisciplinar para ter aquele alto fator de impacto que foi mostrado aqui? Eu fiquei querendo saber mais. Né, justamente essa área que é tão vasta, tão sem uma delimitação clara, todo mundo achincalha, né? E que alto fator de impacto? De onde vem isso? Né? Tem algum campo específico que puxa? Queria que você falasse um pouco mais disso. Mas a provocação é em relação ao Plano Nacional de Pós-Graduação e o problema da internacionalização. Isso para não falar que esses 3 vetores, a interdisciplinaridade, a interinstitucionalidade e a internacionalização, eles são muito frágeis ainda enquanto vetor de política, do meu ponto de vista. Se a gente olha a própria experiência dentro da UFMG, a nossa experiência cotidiana, né, nós somos muito frágeis. E olha que nós estamos falando, então, de uma UFMG. Né? É muito frágil os 3 vetores, né, no PNPD, assim, em termos de fomento, eu acho. Né? Está muito disperso, ainda não tem uma cara de vetor de política. Né? Eu acho que talvez a gente tivesse que problematizar isso olhando para a situação real do cotidiano, assim, para quem é pesquisador e quer extrapolar a sua área do ponto de vista da pesquisa, e a gente esbarra lá no IEAT no problema da falta de estímulo, ou mesmo dos ferrolhos para andar de área. Né? Eu posso citar aqui, para não falar do meu próprio exemplo, né, que para colaborar na pós-graduação, por exemplo, com os colegas da engenharia de produção, o que nós fazemos? Ele abre uma disciplina lá, eu abro uma disciplina aqui e a gente dá a disciplina junto, porque não tem outro jeito de fazer uma colaboração interinstitucional. Coisa simples, né? Do ponto de vista do interdisciplinar. Como é que faz? A gente bricola. Né? Do ponto de vista que, então, para não citar o meu próprio exemplo, que é simples, eu vou citar o exemplo da Ângela, que está ali, da neurociência, né? Que é um exemplo desesperado. Né? Ela fala assim, a neurociência não tinha que estar no ICB, né? Infelizmente está lá, foi o lugar que foi abrigada, infelizmente ela fica referenciada como sendo do ICB. Não poderia ser. Né? Nasce por vocação interdisciplinar, tinha que estar em outro lugar. Onde? Não tem lugar para abrigar na UFMG. Né? Porque, onde? Quem sabe é no IEAT, ela pergunta, né? Ela está nos assediando, aliás, desde que o IEAT foi fundado com o professor Beirão. Né? Ela tem uma história aí de assédio ao IEAT para ver se abriga um curso como esse, porque não tem lugar. Então, vai para um lugar lá, tem um lugar físico. Né? Mas ela quer, não é um lugar físico. Lugar físico ela quer um lugar institucional diferenciado. Não tem. Né?
Do ponto de vista da internacionalização, aí eu tenho várias birras, porque eu fui coordenadora do programa de pós-graduação aqui da educação, e ele é 7. É um dos 3 sets que tem na área, e ele tem uma vocação internacional diferenciada, né? Talvez é um dos poucos. Porque se você pega aqueles três tipos de internacionalização que estão lá, né? Eu não me lembro mais as categorias, mas no PNPD tem 3. Você é indutor, você é consumidor e o terceiro é colaborador, né? São 3 níveis. O nosso programa é um programa enorme, eu não sei se você conhece, são 450 alunos, 90 professores, um dos maiores do país, né? Um dos maiores da educação, um dos maiores do país, de todas as áreas. Programa enorme. Ele tem 2 programas, um de uma cooperação interinstitucional, né, que é um DINTER com Angola, totalmente financiado por Angola, que nós abrigamos essa demanda institucional, sem cobertura praticamente institucional da CAPES, né? O mestrado, foi feito um arranjo, não sei nem se eu posso falar isso, né? Mas a gente fez um arranjo para receber os alunos de mestrado da Universidade de Angola, 11 de novembro. E o DINTER, quase que não é DINTER, porque não tem lugar onde abrigar essa figura institucional de uma cooperação internacional. Nós fechamos praticamente e vai renovar. Não tem abrigo institucional formal para esse tipo de experiência. É um absurdo, né? Nesse caso, nós somos indutores de internacionalização. Nós estamos recebendo, formando gente e nucleando no outro país, na África do Sul, cooperação Sul-Sul, né? Mas não só, nós temos um programa que também não tem abrigo institucional, que ele sobrevive a duras penas, que é o programa de doutorado latino-americano, que eu também não sei se você conhece, né? A gente recebe alunos que vêm de universidades latino-americanas, Equador, México não, Equador, Venezuela, Peru, Bolívia, Argentina, né? E nós não temos um programa que financie bolsas para esses alunos. Eu não posso contar aqui as mazelas que eu passei enquanto coordenadora, com a colaboração do Ricardo, né? Para atribuição de bolsas, dentro das parcas bolsas que nós temos no programa, para os estrangeiros. Nós tivemos que colocá-los dentro da cota de programas, de bolsas do programa. Ou seja, os estrangeiros competindo com os brasileiros dentro das linhas por bolsa. Olha, é complicadíssimo. Num programa que tinha até pouco tempo antes do Reúne, das bolsas do Reúne virem para o programa, né? Saírem do MEC e virem para a CAPES, que gerou muita atenção conosco. Nós tínhamos 450 alunos e menos de 150 bolsas. É característica da área de educação, né? Também a gente se expandiu demais, mas como não expandir, só expandir no número de bolsas? Então, veja que as contradições, né, no cotidiano, para quem quer fazer, para quem quer aproveitar as oportunidades de internacionalização, são muito coibitivas, né? Proibitivas, eu acho. E quando a gente lê lá no PNPD o que se fala de internacionalização, dá um desespero só, mas nós estamos na ponta e abandonados, né? Então, eu queria provocar nesse sentido, porque esses 3 vetores precisariam de um suporte institucional, para que a gente não fizesse com as próprias forças, né? Eu acho que nós estamos muito aquém ainda, em termos de pensar a política, muito aquém do que está sendo feito, de fato, no cotidiano pelos programas. Eu não sei da realidade de outras áreas, eu acho que outras áreas onde o Brasil internacionaliza mais do ponto de vista da produção são áreas muito específicas, mas tem iniciativas que estão à margem da política e que nos contam muito de reservas de alternativas e que a gente não está aproveitando. Nem para redigir o item internacionalização no PNPD, porque isso não foi feito, né? Nós teríamos que mapear o que vem sendo feito de fato, para ver aí onde é que a gente poderia
delinear vetores de indução de políticas nesse sentido. É uma provocação mesmo. Já que a minha coordenadora não está aqui para fazer, eu resolvi fazer, minha atual coordenadora. Bem, eu acho que eu vou fazer alguns... Coisa absurda? Não, é porque isso eu também não podia deixar de falar. Quando eu assumi a coordenação, em 2012, eu fui numa reunião na FAPEMIG, é um absurdo que eu vou contar, mas eu gosto de contar esses absurdos. Eu fui numa reunião na FAPEMIG, a primeira que eu fui, e estava lá sendo lançado, nesse dia, para os programas 6 e 7, a Bolsa do Conhecimento Novo. Você lembra desse programa? Eu fiquei estarrecida quando, primeiro, Bolsa do Conhecimento Novo para programa 6 e 7. Então, o nome já é uma contradição, eu acho uma contradição, né? Porque todo conhecimento gerado na pós-graduação deveria ser mais ou menos novo. Mas a Bolsa chamava Bolsa do Conhecimento Novo. E a ideia era atrair, não sei o que deu nesse programa, aliás, nós perdemos a Bolsa na minha gestão, não vou contar essa história, a ideia era atrair mentes brilhantes de jovens pesquisadores estrangeiros. Estou ironizando, né? Mas é porque eu fiquei realmente estarrecida, né? Vindo da educação, uma área, né, com essas características que ela tem em termos de pesquisa. E muito me assustou quando o Duzão, o Eduardo Mortimer, que todo mundo conhece certamente aqui, ele levantou o dedinho dele lá, eu era coordenadora, ele era o vice, mas ele é a figura, né, chave do programa, levantou o dedinho e falou do programa latino-americano. E a resposta institucional da FAPEMIG é que essas bolsas não poderiam financiar os nossos alunos, ou parcerias, ou nada parecido com o latino-americano, porque a concepção é de que a cooperação no nível mais avançado ela se dava com países europeus e com os Estados Unidos, claro, e aí não há espaço para interação com a América Latina, porque as trocas não se dão nesse vetor. Então, são coisas absurdas, mas eu nunca fiquei com isso assim. Eu sempre que eu posso, eu externalizo, porque eu fiquei chocada, na verdade, né? Eu vou falar sobre algumas coisas de caráter, digamos assim, que tenta circundar alguns desses elementos que foram colocados aqui dentro. Eu diria o seguinte, eu vou começar pela questão, por exemplo, de ínteres internacionais, né, de interminter internacionais. E a dificuldade que tem da nossa comunidade, porque nós estamos falando de quem avalia propostas, é a nossa comunidade. Então, dentro desse processo, a dificuldade, às vezes, que existe na nossa própria comunidade de entender aquilo que está sendo proposto e de que forma aquilo vai ocorrer. Então, por exemplo, existem propostas de DINTERS internacional, por exemplo, com a área de enfermagem, uma universidade brasileira com a Universidade do Chile. Esse programa existe. Foi o primeiro a ser feito alguns anos atrás. Ele está terminando agora. E ele teve os apoios institucionais procurados. Não apenas o governo brasileiro querendo bancar isso. Se é um acordo internacional, ele tem que ter os partícipes, de fato, colocando qual a qual a sua cota de apoio, Desculpe, pessoal. Então, nesse contexto, eu estou falando e é um programa que está dando certo, está terminando agora, mas ele tem dificuldades ainda de surgirem novas propostas que são estimuladas de alguma forma, não formalmente, mas são estimuladas para surgir. Vou colocar mais um outro. A criação de um programa, por exemplo, envolvendo 3 instituições brasileiras. E aqui eu vou dizer quais são as universidades. Se reuniram as universidades USP, Unesp e Unicamp para criar um programa em bioenergia, utilizando-se dos laboratórios existentes dessas universidades. Ele levou 2 anos para ser aprovado. Questionamentos, inclusive, se tem laboratórios, se não tem laboratórios de energia e de bioenergia, inclusive era para usar aquele centro lá de Campinas,
do governo, do Ministério da Ciência e Tecnologia, só para termos uma ideia do trabalho. Você estava lá nessa época, eu acho até, né, Estevão? Então é o seguinte, quer dizer, a questão é ir trabalhando devagarinho a nossa cabeça, né? Que provavelmente encontra dificuldades em entender propostas diferentes. Então esse é o primeiro ponto. E aquela história, os pioneiros têm duas grandes questões. Tem ônus e bônus. O ônus qual é? Você é pioneiro. Você está abrindo uma coisa nova, você está exercitando aquilo que pode, né, se tornar algo diferente. E diferente que construa. E tem o ônus de ter que construir isso contra tudo e contra todos. Porque vai ter apoiadores, mas o status quo, ele de uma certa forma trabalha já naturalmente meio contra aquele processo. Mas eu acho que essa é a nossa missão, ir atrás de proposições e levar essas proposições adiante até que elas ocorram, né? Estava conversando até com o Dilvio, ele recebeu uma pequena missão, criar uma nova universidade nesse país como pró-reitor. Eu acho que você comentou isso na tua fala ali rápido, né? Mas o que ocorre? Ele recebeu uma missão. Ele é que teve que ir atrás lá, terreno, né? Da onde viriam os terrenos, da onde vinha não sei o quê, e vai construindo e etc. e tal. Então, um ônus tremendo. Podia não dar certo. Mas é aí que eu acho que nós temos que estar aptos exatamente a tentar avançar e levar propostas novas para frente, buscando os caminhos. Tem horas que vai dar certo, tem horas que não. Às vezes a gente tem colegas que dizem não, né, não, porque você tem projetos, um monte de projetos, como se nós não tivéssemos tido um monte de fracassos nas propostas de projetos que você manda. Quantos você manda que são não aprovados? Né? Até ter o aprovado, depois vem um outro, depois tem um que não vem. Ou seja, não podemos desistir. Então, essencialmente, avançarmos. O segundo aspecto, que a questão agora da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é algo que nós temos que trabalhar de forma cada vez mais articulada, tentando colocar isso como internalização institucional da questão da interdisciplinaridade enquanto processo de trabalho, enquanto concepção de trabalho. O Brasil, na realidade, ele acabou adotando um procedimento que serviu e ainda serve para abrigar propostas diferentes. Por quê? Porque a nossa comunidade ainda é extremamente conservadora. Quem está no seu campo disciplinar, ele está confortável no seu campo e ele não consegue, às vezes, perceber a diferença de uma proposta que tem vários profissionais que fazem parte daquela proposta, que não necessariamente os da sua tribo. Então, não vou citar a área, né, mas lembro de eu ter sido relator de um caso em que a área dizia, em 12 professores, 3 não eram da formação profissional deles e, portanto, aquilo ali foi negado. Eu fui o relator e coloquei justamente que aquilo era a riqueza da proposta. O CTC acabou aprovando aquela proposta e terminei até na época, porque eu era da área interdisciplinar, eu disse, se a área não quiser, a área interdisciplinar recebe, nós internalizamos e faremos a incubação disso, até ela ficar gorda, suficiente, preparadinha, para poder, de novo, né, ser levado para outra área. Então, o Brasil acabou revelando isso, e o grande criador disso foi o professor Luiz Bevilacqua, um visionário. O Bevi é um visionário. E um cientista. É um cientista de ponta, reconhecido e respeitado no mundo, mas é um indivíduo visionário. E, graças a ele, nós conseguimos ter no Brasil, porque foi ele que criou a área multidisciplinar na CAPES. E, a partir dela, as propostas que não encontravam eco nas áreas disciplinares passaram a ser vistos por pessoas que tinham um outro olhar e um perfil de análise completamente diferente daquele de só valorizar a questão da disciplina. E sim como aquelas disciplinas se conversavam e dialogavam a ponto de produzir um novo conhecimento, etc. e tal. Bem, o que acabou acontecendo? E esse é um aspecto que nós temos que olhar com muita atenção. As universidades brasileiras é que mandam os APCNs. As universidades brasileiras estão dizendo para a comunidade acadêmica
que o lugar para onde eles estão mandando as propostas é a área interdisciplinar. Ou seja, enquanto áreas já tradicionais recebem 1, 2, 3 propostas, essas áreas continuam recebendo nos últimos 15 anos em torno entre 120 e 180 propostas a cada ano, das quais são aprovadas aí em torno de 20%, mais ou menos 25%. E o pessoal não desiste. Ano seguinte ele vai ver quais são as coisas que foram levantadas como problemas, arrumam, etc. e tal. Então, a área que tem maior mortalidade na apresentação é a área interdisciplinar. É a que tem a maior taxa de mortalidade das propostas. Por quê? Porque ela é mais difícil. Uma proposta interdisciplinar é bem mais difícil que uma disciplinar. Disciplinar, nós nos reunimos, falamos a mesma linguagem, pá, está pronta a proposta. A interdisciplinar, eu tenho que entender a linguagem do outro. Nós temos que dialogar, olhar olho no olho na conversa, né? De que forma vai ser construído esse novo patamar, e etc. Então, quando a gente olha para essa questão da interdisciplinaridade, ela mostra o seguinte: o Brasil adotou esse procedimento. Só para eu ter uma ideia, no meu período, quando eu fiz os meus estudos no exterior, a instituição na qual eu estava, a questão da interdisciplinaridade não era sequer tratada, porque ela é simplesmente praticada. Ponto final. Só que eles, todo ano, eles fazem uma reunião para dizer o seguinte: todo ano eles chamam, né, alumni para, juntos com os professores de lá, junto com os pesquisadores de várias universidades, eles querem saber o seguinte: eu estou internacional o suficiente? Eu estou interdisciplinar realmente? E eu estou trabalhando com outras instituições para valer? E eles fazem esse seminário uma vez por ano. É a instituição, provavelmente, que mais tem os 3 desenvolvidos. Mas continuam discutindo. Nós não. Quando nós achamos que ficamos bom naquela história, não discutimos mais. E aí nós vamos ladeira abaixo, porque nós não estamos olhando os problemas que nós temos. Então, nesse aspecto, olhando a ideia até colocada aqui, por exemplo, quando a gente fala da neurociências até, né, que estávamos conversando. Quer dizer, o lugar institucional, na realidade, ele deve ser inerente dentro da instituição. Eu até estava comentando, porque nós fizemos, junto com a comunidade, nós fizemos uma trilogia sobre interdisciplinaridade. O primeiro é teórico-conceitual, mais amplo, interdisciplinaridade em ciência, tecnologia e inovação. O segundo é práticas da interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa. E o terceiro, que deve ser lançado no mês que vem, se chama Internalizando a Interdisciplinaridade. Então, o que nós temos ali? Nesses livros dá para ver com clareza programas de pós-graduação que mostram como conquistaram um espaço, os desafios, os espaços que tiveram que abrir meio que, né, na força, não brigando, mas lutando, e ao mesmo tempo o quanto eles cresceram por conta disso. Ao mesmo tempo, nós temos hoje institucionais que praticam isso com regularidade. E temos um exemplo fantástico. A Universidade Federal do ABC, por exemplo, é uma universidade que foi criada dentro do mesmo... Vocês também criaram lá a Federal da Fronteira Sul na mesma linha, a UFOPA, agora da Fronteira Sul da Bahia, lá com o Naumar. Então, quando nós olhamos para essas propostas que temos, a Universidade Federal do ABC, por exemplo, é a universidade hoje que tem maior impacto na ciência mundial dos seus artigos publicados. E eles têm apenas 10 anos. E eles têm alguns programas de pós-graduação. Só que toda a visão deles na graduação, ela é de caráter interdisciplinar. Nós temos outras propostas que naufragaram um pouco. Né? Não totalmente, mas não chegaram onde deviam chegar. A EARCH, por exemplo, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela foi criada bem antes da UFABC, com esse mesmo princípio. Só que na hora da implementação, as contratações foram feitas nos moldes tradicionais. O que aconteceu? Cada um entrou com o seu título de doutor e quis continuar fazendo a sua coisa numa escola que era para ser interdisciplinar. Então, isso significa que nós não podemos relaxar nunca. Essa é a questão-chave. Não dá para relaxar nunca e crescer permanentemente, avançar. Desde que a gente faça essas avaliações progressivas. No caso,
que você estava falando, né, do programa de vocês de educação nota 7. Quer dizer, a questão da internacionalização, 6 e 7 é internacionalização. O que é internacionalização? É você ser um programa de classe mundial, né, ou o nome que se queira dar. Quer dizer, na realidade é o seguinte, o meu programa é igual a um programa de grande qualidade em qualquer universidade de ponta, que é o que o Brasil quer. Nós queremos estar entre aqueles bons do mundo, é isso que qualquer país quer, né? Então, nesse contexto, vou te falar algo que às vezes é complicado, e isso nós, né, devemos fazer agora. Nós mandamos fazer um levantamento dos programas notas 6 e 7, em relação ao site desses programas. 62% dos programas não tem site em inglês e espanhol. Eu te pergunto como é que um programa pode se dizer internacional sem oferecer àquele lá de fora sequer o entendimento do que é o programa, suas disciplinas, até para estimular pessoas a se inscreverem nos nossos programas. Seguramente isso aqui vai ser um fator trava. E vão ser avisados todos os programas disso ainda até o final desse semestre, para dar tempo da turma arrumar, né? Mas vejam, você percebe a concepção? Então, no fundo, o princípio é um e ele acabou ele não está sendo muito bem utilizado por alguns e muito bem utilizado por outros. No caso... Oi? Já está aí? É mesmo, então vamos lá. E aí, que mais que eu poderia te falar aqui, para não dizer que eu não te falei? A multidisciplinaridade ali, o fator de impacto, aqueles multidisciplinar não é o nosso inter e multidisciplinar daqui. Ele é aquele na concepção multi e interdisciplinar de produção do conhecimento. Nanotecnologia, biotecnologia, novos materiais, energia, mas utilizando a interdisciplinaridade como seu grande elo de conexão entre as disciplinas, na sinergia necessária para ter grandes respostas e construções. E é por conta disso que ele se torna realmente altamente relevante na literatura mundial. Aqui na questão da nutrição, só para terminarmos, a avaliação que você colocava da formação, né? A necessidade, e isso está sendo cobrado de nós mesmos, né? Nós estamos sendo cobrados para dizer o seguinte: para onde vão os nossos egressos? Como é que nós vamos medir o que os nossos egressos estão contribuindo para o desenvolvimento do país? E até agora a nossa comunidade não conseguiu nos dar, nós, não é a nossa comunidade, nós não demos respostas ainda a nós mesmos sobre isso. Estamos, nesse momento, querendo um estudo que vai ser feito pelo CGE, né, que vai fazer uma análise para nós encomendada sobre esse assunto. Quer dizer, aonde estão os nossos egressos? O que é que eles estão fazendo? Isso em linhas gerais para algumas áreas do conhecimento. E depois nós temos que mostrar como é que nós vamos caracterizar, quando avaliarmos o corpo discente, nós teremos que mostrar isso. De tal forma que a gente diga o seguinte: os meus egressos contribuíram para, por exemplo, grandes programas na tua área de nutrição no país, de nutrição na minha região, transformou, né, processos, por exemplo, em escolas, e fez com que, por exemplo, a questão da obesidade, que hoje é um problema, programas que estão trazendo, de fato, transformações nessas crianças por meio de programas educacionais associados à nutrição, etc. e tal. Estamos falando do quê? De políticas públicas. Mas quem é que faz isso? Teoricamente, o nosso egresso. Mas nós não conseguimos mostrar isso. Nós temos que mostrar para justamente caracterizar a relevância da nossa atividade, né, da pós-graduação. Bem, o restante, por enquanto, fica por isso mesmo, né? E espero que vocês tenham aí o restante de atividade e sucesso no trabalho de vocês. Obrigado, pessoal.